Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os hidrocarbonetos, beleza? Bora lá, galera, para o vídeo não ser longo e não ser cansativo. A gente tem três tipos de hidrocarbonetos: os alcanos, os alcenos e os alcinos. Qual a diferença entre os três? A ligação entre carbonos, sempre entre carbonos. Os alcanos, a ligação entre carbonos são ligações simples. Entre os alcenos, existe uma ou mais ligações duplas. Para os alcinos, existem uma ou mais ligações triplas, beleza? Agora, falando de geometria, a gente vai trazer a geometria de cada um deles. Os alcanos, eles vão fazer essa geometria aqui, ó, tetragonal. Ele vai ter a rotação da ligação dupla, da ligação simples, desculpa. Então, a ligação simples, ela permite essa rotação tanto atrás quanto na frente. Ops, tá? E ele vai ter essa conformação chamada tetraédrica, beleza? Já o de ligação dupla, ele vai ser essa molécula aqui, essa estrutura, ó, 2 carbonos, ligação dupla entre carbonos, e ele vai ter cada carbono 2 ligantes. Se vocês olharem, isso vai formar um plano, porque quando eu olho assim, ó, é como se eu tivesse uma folha, ó, uma folha de papel, um plano, tá? Então, a gente chama essa geometria, essa conformação de planar, justamente pelo plano que ela forma, ok? Ela não tem rotação, ó, tá vendo, ó? Eu não consigo girar uma ligação dupla. A ligação dupla, ela fica rígida, então eu não consigo ter a mesma flexibilidade dos alcanos. Isso fica mais para frente, para a gente usar algumas nomenclaturas mais para frente, tá? E a ligação tripla, eu tenho 2 carbonos e eu tenho 1, 2, 3 ligações entre carbonos. Esse tipo de ligação, ele forma uma linha, tá? Ó, uma linha, ok? Então, a gente vai chamar essa estrutura de linear. Esse fica mais duro ainda, ó. Veja que eu tento mexer e eu nem consigo, é mais rígida ainda, tá? A única rotação que a gente tem é aqui, ó, ok? Essa aqui é a geometria linear. Mas existem algumas curiosidades que a gente tem em relação a cada uma dessas funções, né? A função hidrocarboneto, quando ela é alcano, a gente diz que a gente também pode chamar de hidrocarboneto saturado. Por quê? Porque não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, é apenas ligação simples entre carbonos. Os alcenos, vocês ainda podem achar como olefínicos, tá? Então, hidrocarbonetos olefínicos. Por quê? Porque quando eles reagem com halogênios, eles formam substâncias oleosas. Por isso que eles colocaram esses olefínicos, como se fosse assim, fabrica substância oleosa. Os alcinos, cara, ele libera muito calor, tá? Muito calor. Por que que ele libera muito calor? Porque ele tem a ligação tripla. Para ter essa conformação, tem muita energia aqui, ó, envolvida e muita estabilidade. Para eu quebrar essa estabilidade aqui, ó, é muito difícil. Quando eu consigo quebrar essa estabilidade, libera uma quantidade de calor absurda, tá? E normalmente a gente observa essa liberação na combustão, tá? Agora, para a gente dar nome para esses hidrocarbonetos, a gente precisa copiar essas tabelinhas. Então, eu quero que vocês depois que eu terminar de falar, vocês voltam o vídeo, dão um pause e copiem prefixo, infixo e sufixo. Tá? Todo carboneto, hidrocarboneto, toda a molécula orgânica, ao receber o nome, a gente vai usar essa estrutura. A gente vai dar o nome do prefixo, o infixo e o sufixo. Tá? Depois a gente vai usar essas tabelinhas, copiem. Então, prefixo dos átomos de carbono, né? Você vai pegar primeiro quantos átomos de carbono tem na cadeia principal. Já vou explicar isso com calma para vocês. O infixo, ele vai falar sobre que tipo de ligação existe entre carbono e carbono, e o sufixo, qual grupo funcional que ele pertence. No momento, a gente está aprendendo sobre o grupo funcional hidrocarbonetos. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre o álcool, a acetona, o aldeído, o ácido carboxílico, funções nitrogenadas e por aí vai, ok? Outro que você tem que copiar também é essa tabela de radicais orgânicos. Os radicais orgânicos, eles são ou radicais ou substituintes, tá? Uma dessas duas palavras, as duas cabem. Copiem essa tabelinha porque a gente vai precisar consultar ela na hora de dar nome,
tá? Então, um radical com um carbono é um metil, com 2 carbonos é o etil, com 3 carbonos, propil, 4 carbonos, butil. Aí o butil tem o sec-butil e o isobutil e o tec-butil. E por aí vai. A química nada melhora. Eu brinco e vou voltar a falar para vocês. Na química nada fica fácil, só mais complicado. Então aguenta aí que vocês vão dar conta, ok? E como que a gente vai numerar essa nossa estrutura? Primeiro, a gente vai indicar o radical, depois a gente vai indicar o prefixo, o infixo e o sufixo. Mas existem passos a passos para a gente dar essas nomenclaturas, tá? Então, ó, primeiro, selecionar a cadeia principal com aquela que tem o maior número de carbonos. E se eu tiver uma insaturação, essa insaturação tem que estar dentro dessa cadeia principal. Segundo, a gente tem que numerar a cadeia principal, e aí vocês vão ter que memorizar essa frase. Começamos a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional, da insaturação ou do radical, nesta ordem, tá? Depois a gente vai dar um nome para o radical, indicando a posição dele na cadeia carbônica. A partir do número 3 é que a gente começa, da terceira etapa aí, é que a gente começa a dar um nome para a estrutura, tá? Então, o terceiro, dar o nome do radical, indicando a posição dele na cadeia carbônica. O quarto passo, informar o prefixo. O quinto passo, colocar o infixo e se houver insaturação, ligação dupla ou simples, a gente vai indicar a posição dessa insaturação. E o sexto é escolher o sufixo, e aí eu vou ter que ver conforme o grupo funcional. Se eu não tiver nenhum grupo funcional, se a minha molécula for apenas carbono e hidrogênio, o meu grupo funcional ele é o hidrocarboneto, beleza? Bom, e para a gente entender melhor isso aí e fechar todo esse conhecimento, bora para o próximo vídeo praticar? Não esqueça de dar pause nesse vídeo, voltar lá nas tabelas de prefixo, infixo e sufixo e de radical e copiar elas, porque a gente vai precisar consultar o tempo todo. Belezinha? Aquele beijo para vocês e até logo!